Boa tarde, nós vamos... Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Borges, eu sou o vice-presidente da APA, tá? E nós estamos num momento, por favor, nós estamos num momento de muita mudança, muita coisa que afeta a vida de todos nós, tá? Nós da APA representamos não só os aposentados, mas também vocês, os assistidos. Foram cônjuges, né, em geral, de colegas nossos. Nós fizemos uma apresentação no dia 25/6 e eu estou repetindo ela hoje especificamente para vocês. Há muitas coisas que eu preciso explicar de uma forma diferente aqui, pela simples razão que tem talvez alguns conceitos que vocês talvez não estejam familiarizados. Então vamos combinar o seguinte: qualquer dúvida, vocês por favor me interrompam. Se eu puder, eu respondo na hora. Se for uma coisa mais geral, eu peço um instantinho e explico mais adiante. Vamos combinar? Eu não vou sair daqui antes de responder todas as perguntas e tirar todas as dúvidas que vocês quiserem tirar, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui um fundo de pensão que é relacionado ao sistema BNDES, tá? Esse fundo de pensão, ele está sofrendo uma proposta de reestruturação, tá? Inclusive eu quero apresentar, está aqui um dos diretores da FAPES, que é o Bruno, que vai me ajudar. Se alguém tiver alguma pergunta que eu não saiba responder, a FAPES se colocou à disposição de vocês para a gente tentar atender a vocês de uma forma bem clara, tá? Então, nós estamos falando do nosso plano. Nosso plano é um plano... desculpa, Antônio Miguel, o nosso presidente. Só apresentando, esse é o nosso presidente, é o responsável pela atual gestão, Dr. Antônio Miguel Fernandes, tá? Que é o presidente da APA. Bom, então, primeira coisa mais importante para vocês, tá? Vocês que já são pensionistas não serão afetadas por uma previsão de redução na pensão, tá? Não se preocupem, vocês têm direito adquirido, isso não está na mesa, tá? Mas, como todos nós vamos participar de um equacionamento, haverá para vocês uma cobrança de 7,7, tá? Se forem R$100, seriam R$7,07. Isso é só o salário bruto ou líquido? Isto é do bruto ou do líquido? Da remuneração que vocês recebem. Líquida, tá? ou bruta? Não, bruto. Bruta. Tá? Ok. Então tudo bem. Mas eu vou mostrar por que existe esse déficit, por quem é que está pagando e como. Tá? Mas isso é muito importante porque essa é a grande dúvida. Já tem muita gente falando que haverá uma redução de 60% no valor da pensão daqui para frente, tá? Ou seja, se eu morrer no ano que vem, que é quando isso deve ser implementado, a minha esposa só terá direito a 60% do meu benefício. A dona Dilma já tinha feito essa proposta, né? Isso é uma coisa, que já vinha eu vou falando. mostrar aqui. Desde 2011 isso está na mesa, tá? Um ajuste, tá? Se o senhor morrer hoje, está aqui o ano Geraldo, que vem, então nosso haverá uma redução de 40% na pensão. A pensão será de 60% do valor atual. Isso, Né? tá, isso mesmo, tá? Sim, mas Não, 7, uma redução de 60%. em cima do bruto. Por que é importante isso? Porque vocês já estão com uma redução, tá? Que é um plano de equacionamento 2015. de 2015 que entrou em 2016. Esse é o segundo plano de equacionamento
que está Aí te entrando. pergunto, quando você entrou no BNDES, foi feito um documento, além do contrato de trabalho, assinando de que você gostaria de ser descontado em 100%, na época era 20% do salário, ou 15% do total, gratificação mais salário, para quando acontecesse da pessoa falecer, receber o salário integral. Isso é direito adquirido. Deixa eu explicar. Quando eu assinei com o BNDES, eu assinei com o BNDES. Não estou mais no BNDES. Eu agora tenho um relacionamento jurídico com a FAPES. A FAPES é um fundo de pensão. O fundo de pensão, realmente, a regra é essa. Mas como qualquer contrato de direito privado, ele está regido por normas que permitem a sua alteração. Tem momentos que vocês dizem que nós somos Nós quem? Nós quem? o BNDES. BNDES. Não tem mais nada de BNDES. Então, Nós, na verdade, temos que nos relacionar com a FAPES. Todos nós, quando nos aposentamos, ou quem se aposentou e deixou a pensão para as viúvas ou para os viúvos, então na foi verdade, assinado para quando você tinha um direito. Eu posso pedir um favor? Depois Nós você vamos responde falar depois. sobre isso. Então tá. Então depois a gente volta. Eu queria aproveitar e explicar para vocês toda uma lógica para vocês entenderem. Volto a dizer, eu não vou sair daqui enquanto vocês não Não, estiverem porque é muito satisfeitos. dinheiro. Esse 7,7 é muito, para mim. Eu Não, sei. é muito dinheiro. muito. É muito dinheiro. Tá? Não tenho a menor dúvida disso. Tá? Por isso nós estamos aqui para conversar. Tá desesperador. Tá? Em 2011, o colega falou, né? Em 2011 foi feita uma observação. O nosso plano estava estruturalmente com um problema. Não era uma conjuntura. Conjunturas ruins e boas nós tivemos várias. Mas o nosso plano tinha um problema estrutural. O que significa que ele tem um problema estrutural? Significa que não há dinheiro para pagar aquilo que nos prometeram. Não há. Tá? Isso foi descoberto lá em 2011. Tá? Essa descoberta de que não há dinheiro, nós tínhamos várias opções. Podia fechar o fundo, dividir o dinheiro e acabou. Tá? Não foi isso que nós optamos. Nós que participamos desse fundo, tá? Do qual a FAPES é simplesmente uma gestora, nós decidimos que haveria uma solução negociada. Essa solução negociada, como em qualquer casa, quando falta dinheiro, ou você reduz o que você faz, ou você ganha, vai para um outro emprego, ou aumenta a renda, ou diminui o que você faz. Tá? A proposta que foi feita naquela época, não havia o que aumentar. Então a proposta que foi feita foi de redução de benefícios. O que é redução de benefícios? Aquilo que nós contratamos Nós não temos. ia ser mexido. Certo? Só o pensionista, o pensionista, o único direito que ele tem é receber o salário dele. Tem plano de Não, saúde. nós temos vários Penso- direitos. Plano de saúde. Nós temos vários direitos. Eu pedi que esclarecesse o que a senhora está perguntando, porque aqui atrás a gente não ouve nada. Não. O que ela está dizendo é o seguinte, ela está muito preocupada com a questão do direito adquirido e que direitos estão adquiridos. Ela diz assim, nós pensionistas só temos um direito, que é receber a complementação. Quando fica Não é bem isso. 4 meses. Não é bem isso. Viúva, você perde o plano de saúde. Vamos entender. Todo mundo Vamos 25 meses. 25 meses. Vamos entender uma coisa. Nós temos A mistura de pensionista, o pensionista continua a receber. São 25 anos que são 25 25 meses. Então, 2 anos.
O que aconteceu, tem algumas pessoas que são aposentados quando chegam no plano. Bom, por favor, nós temos dois problemas que nós temos que resolver agora. Um problema é o plano de benefícios de complementação de aposentadoria. Esse é o tema de hoje. O tema plano de saúde é outro problema que nós vamos conversar também, mas não neste momento. Então, qual é o benefício que você está falando em termos de Me dê um tempinho para eu explicar, e aí eu vou falar com a senhora, tá bom? Bom, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que isto não é novidade. Desde 2011, nós sabíamos que tínhamos que mexer nesses direitos, porque não tem dinheiro suficiente. Isso está sendo auditado, isso está sendo acompanhado por nós, só que naquela época foi feita uma proposta de uma consultora contratada pela FAPES, chamada Rodarte, certo? Ela foi aprovada pelo BNDES, pela FAPES, na gestão do Luciano Coutinho, tá? Mas Brasília não aceitou essa solução, o que significa que aquilo que foi proposto morreu, não prosseguiu, tá? Em Brasília tinha sido tomada uma decisão política, isso nos foi informado, tá? Que Brasília não quer mais planos BD. BD significa benefício definido. Nós temos dois tipos de planos no nosso mercado. Você paga para receber um benefício definido, tá? E a administração tem que conseguir remunerar até chegar nesse benefício. E temos um outro tipo de plano que se chama contribuição definida, CD. No CD, você não sabe quanto vai ganhar, porque o que você ganha é o resultado da aplicação dos recursos do fundo de pensão. Então, nós não somos nós a aplicar, mas se o fundo aplicar mal, aliás, tem vários fundos que fecharam, tem fundos que foram roubados, né? Não tem problema assim. Bom, então, em última análise, Brasília não quer mais planos BD, ele não aceita. E naquela proposta anterior, haveria a criação de um plano BD espelho, um plano, digamos, quem quisesse ficava nesse que está, ia quebrar. Quem quisesse ia para um BD com essas reduções de benefício e aí teria uma solução de solvência, tá? Essa ideia de criar um outro plano BD espelho foi vetada por Brasília. Então aquele plano de 2011, aprovado pelo banco em 2016, ele não está mais sendo possível, tá? Bom, continuamos com os nossos problemas. Por que Brasília não quer mais planos BDs? Porque nos planos BDs, como você tem uma contribuição definida, um benefício definido, você tem que pôr dinheiro para chegar no benefício. Metade nós, metade o patrocinador, que no caso é o sistema BNDES. Isso gerou um gasto enorme na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e em outros fundos. Brasília não quer mais que o Tesouro Nacional corra o risco de ter que botar dinheiro em planos de estatais, tá? Isso independe de governo. Isso tem 20 e tantos anos, eles estão perseguindo há muito tempo esse objetivo, só que agora existe uma decisão clara tomada pelo TCU que colocou a gente contra a parede, tá? No dia 13 de novembro do ano passado, foi feita uma assembleia. Alguém aqui esteve na assembleia? No dia 13? No dia 13 do ano passado, foi feita uma assembleia e a APA aprovou esse modelo da Rodarte como o modelo que nós iríamos usar
para buscar uma solução na mesa de negociação. Então eu vou mostrar para vocês o que era o plano Rodarte, o que foi posto na mesa e o que afinal foi fechado com as administrações. Para vocês entenderem, esse processo foi um processo paulatino de negociação. A administração da FAPES, a administração do banco e a administração das AFs e da APA se sentaram para discutir e tentar achar uma solução negociada para resolver o problema do nosso plano se tornar solvente de novo. Tá? O BNDES, agora já na gestão da Maria Silvia, depois da saída do Luciano Coutinho, contratou o trabalho de uma consultoria chamada Deloitte. Tá? A Deloitte apresentou uma outra proposta, na verdade uma proposta bastante complexa, que eu procurei reduzir para aquilo que nos interessava, tá? Porque eles tinham hipóteses de plano assim, assado, acolado, etc. Naquilo que nos interessa, eu coloquei aqui um estudo para vocês depois fazerem a comparação. Havia 5 cenários de reestruturação, tá? E todos eles diferentes do que agora está indo à mesa, sendo fechado como proposta das partes interessadas. Tá? Haveria, então, como eu falei, a manutenção do atual plano para quem quisesse e criação de um plano espelho. Em outros casos, haveria criação de planos de contribuição variável, de contribuição definida, etc. Tá? Este quadro comparativo que eu vou apresentar para vocês, ele mostra o plano de 2016, aprovado pelo BNDES, o plano que a Deloitte apresentou e foi a base da negociação, e qual foi o resultado da mesa FAPES. Então, esse trabalho da mesa FAPES acabou fazendo uma mistura dessas propostas e se aproximando de novo daquela proposta da Rodarte, que tinha sido aprovada lá em 2016. Tá? Há uma diferença fundamental. Em 2016, a proposta que tinha sido negociada, e que foi a razão por que Brasília negou, seria que o BNDES faria aportes unilaterais que zerariam quaisquer déficits, esses exatamente que nós estamos pagando agora. Tá? Isso foi acordado, o BNDES aprovou, a FAPES aprovou, Brasília disse não aceito, pode cancelar porque isso não vai acontecer. Tá? Bom, então, aquela ideia original de haver um aporte prévio unilateral do sistema BNDES foi vetado. Esse plano contratado pelo BNDES também fez uma auditoria de gestão do nosso plano básico de benefícios. Essa auditoria nós tivemos acesso e ela foi muito interessante para nós, porque ela mostrava que o plano estava saudável, não havia roubalheira, na verdade dava uma diferença de 3%, o que em cálculo atuarial é absolutamente marginal. Ou seja, no nosso plano não houve roubo, não houve desvio. Tá? Isso afirmado pelos auditores. Tá? O plano também reconheceu uma coisa que eu vou ter que explicar com calma, porque é a grande razão desse déficit que nós estamos sofrendo agora, tá? Que nós usávamos para o cálculo da reserva matemática uma coisa chamada família padrão, tá? Então, a FAPES, há quantos anos começou a fazer o estudo? 5 anos. Há 5 anos, a FAPES pede anualmente
que a gente responda um relatório. Esse relatório indica se você tem companheiro ou companheira, se tem filhos, se tem dependentes, se tem gente com problemas de incapacidade ou coisa do gênero. Ou seja, hoje a FAPES tem o que a gente chama de família real. Tá? Então, aquilo que foi planejado originalmente como a família padrão é muito diferente da família real. Dá quantos milhões de diferença? 600 milhões? 600 milhões de diferença. Tá? Agora deixa eu explicar para vocês por quê. Por ano. 600 milhões por ano. Não, 600 milhões de reserva. Tá? Ou seja, a nossa reserva tem um buraco de 600 milhões. Tá? Por quê? Quando esse plano foi criado, lá nos anos 70, o que as pessoas imaginaram? Um homem, uma mulher, de idades próximas, com 2 filhos que crescem, saem do plano, vão cuidar de sua vida e ponto final. Então, a média de idade também era muito mais baixa do que a gente tem hoje. Então, várias coisas aconteceram. Primeiro, graças a Deus nós estamos vivendo mais. Para nós é ótimo. O plano é horrível, porque significa que tem que ter mais reservas. As pessoas... Não podemos esquecer dos falecidos, né? Não entra aí a família, aliás, sei lá, não se pensionista. Mas parecido mãe, mas a FAPES continua pagando para a viúva, né? Não, deixa eu explicar. A despesa continua mesmo, né? É claro que tem a consideração de que as pessoas falecem, tá? Inclusive as mulheres costumam ter uma vida maior do que a dos homens, tá? Então, normalmente a maioria das pensionistas são mulheres. Não quer dizer que não haja pensionistas homens, mas eles são mais raros, tá? Bom, vamos voltar para a família padrão e família real. As pessoas, esse estudo dos 5 anos comprovou que as pessoas não ficam mais casadas o resto da vida. As pessoas se separam, certo? E os homens costumam casar de novo com mulheres muito mais novas, tá? Vocês terem uma ideia, a média, melhor, a média não, a faixa, para não haver uma, digamos, um impacto muito grande entre homens que casam com mulheres mais novas é de 5 anos. Até 5 anos mais nova não é uma surpresa, tá? Se for mais do que 5 anos, há um pedágio através de joias. Mulheres também se casam, só que com homens, na mesmo espectro, até 1 ano mais novos. Se for menos que 1 ano mais novo, isso também tem um pedágio de joia, tá? Bom, isso é um exemplo. Outra coisa, nós em 1970, quando isso foi criado, não imaginávamos que no século XXI nós iríamos ter casais homoafetivos. O que está certo, eu não tenho nada contra. Só que pessoas que não teriam pensionistas, hoje têm, certo? E aquele que casou novamente, tem 2 famílias para entrar no plano de saúde. No plano Nós não vamos falar em pensão. plano de saúde Não, agora. Eu Tá? falei errado. Tá bom, deixa eu só pensão. terminar o raciocínio. O que eu quero mostrar para vocês é que aquilo que foi calculado lá nos anos 70 se provou falso, certo? E esse falso são 600 milhões de reais. Falso. Certo? Ele Vocês estão entendendo por que o plano estava estruturalmente com problemas? O mundo mudou. Porque, não porque a gente tenha feito alguma coisa errada, mas o mundo Mas mudou. O mundo mudou. Tá? E aí, Certo? Ele está obsoleto, E o ele não BNDES está não falso, ele está atualizou. obsoleto. Exatamente. Ele está obsoleto, porque Ah. a realidade de vida mudou, né? Então, a partir do momento... Mas por que eu digo que ele está falso? Porque falta dinheiro. Então, aparentemente está bem, mas não está porque falta Não, não dinheiro. está. Tá? Não tem como ficar. Tá. Não tem como equacionar isso. Outra,
porque a realidade da vida hoje é diferente de 30 anos atrás. Só que agora Ninguém nunca a deu uma FAPES luz tem... para vocês? Não, calma. Aí a gente vai entrar Exatamente porque alguém deu a luz, é que foi feito esse estudo. Anualmente a gente responde um questionário. Tá? Mas por questões técnicas, eu não posso fazer isso um ano e aplicar. Eu tenho que ter um intervalo de tempo para verificar, né? Até, digamos assim, academicamente, que a premissa... Vocês fazem esse questionário como? Na prova Nós de não, vida? a FAPES. A FAPES faz na hora da prova de vida, é isso? É, né? No recadastramento. No recadastramento. Isso, tá? Bom, então isto é um problema de 600 milhões, que não pensávamos antes que existia, mas existe, tá? Então, reconhecer isso nos obriga a cobrir esses valores, certo? Aí você pode dizer assim, mas tem que ser agora. Vamos discutir o tempo da coisa, vamos discutir daqui um pouquinho à frente, tá? Nós chegamos a uma mesa de negociação, tá? Junto com a administração do BNDES, da FAPES e das associações, com acompanhamento pelos órgãos de Brasília. Lembra o que aconteceu da outra vez? Não adianta a gente fechar um acordo se a Previc, que é a agência reguladora do setor, não aceitar. É um trabalho perdido. Mas nós estamos acompanhando isso e há perspectivas de que isso venha a ser aprovado. Só vamos ter certeza quando Brasília bater o martelo. Mas eu vou mostrar para vocês que algumas coisas que nós pensávamos que podíamos fazer depois, a Previc já nos exigiu antes. Tá? Essa negociação está em fase de divulgação, que é o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, nós estamos explicando, nós estamos colhendo sugestões, algumas delas já estão aqui, certo? E a gente vai mostrar um quadro comparativo dessas três opções. Vamos começar um por um. Na Rodarte havia um princípio básico, respeito ao direito adquirido e ao direito acumulado. O que é direito acumulado? Nossos colegas da Ativa, do banco, eles não têm ainda aposentadoria, mas eles têm, como a senhora falou, um contrato que lhes dá direitos que acumularam durante o tempo que estão trabalhando, tá? Mas não há expectativa de direito. Isso vai ser muito importante, porque uma coisa é o direito adquirido. Você tem, é constitucionalmente defendido, não pode ser mexido. Por exemplo, os 100% das pensões de vocês. Isso é direito adquirido, ninguém está falando nada. Mas a minha mulher tem uma expectativa de direito, porque eu não morri ainda. Então, o direito dela, ou de todos os futuros pensionistas, pode ser mexido. Certo? Não prevaleceu. Quando o banco chegou ao trabalho da Deloitte, partiu da mesma premissa, tá? E nós também, na mesa FAPES, partimos da mesma premissa. Tá? Você quer ver uma outra expectativa de direito? É o que tem para os ativos e para nós aposentados, o chamado pecúlio por morte. O que é o pecúlio por morte? É um valor que hoje, neste momento, são 2 salários, tá? Que, se eu morrer, a minha família tem o direito de receber esses 2 salários, tá? Isto é expectativa de direito. Tudo aquilo que era expectativa de direito, nós buscamos como forma de pagar esse déficit, tá? Então nós estamos usando direitos para não ter que desembolsar em dinheiro, certo? O nosso plano básico de benefícios continua aberto, e na Rodarte continuará aberto
até haver migração. Lembra que naquele projeto original iam ser criados planos espelhos e as pessoas iam decidir se iam ficar como está ou mudar para o plano espelho. No caso da Deloitte, ele também ficaria aberto até ser fechado formalmente. Aí eu preciso explicar para vocês o que é um plano fechado, tá? Porque o nosso plano já foi fechado. Ele ainda não foi formalmente fechado, mas as decisões já foram tomadas quanto ao fechamento, tá? O que é um plano fechado? Ninguém mais entra. Tá? Por que isso Brasília é muito simpático? Tem um lugar ali. Por que Brasília é muito simpático? Porque a ideia de Brasília considera que o nosso plano é um ralo para a saída de dinheiro. Como o nosso plano fechado não entra mais ninguém, algum dia estaremos todos mortos. E, portanto, não tem mais risco de sair dinheiro. Não sei se vocês sabem, o business plan da FAPES vai até 2120, que é quando, teoricamente, morreria o último de nós. Tá? O garoto mais novo que acabou de entrar no banco vai ter um filho ou qualquer coisa assim. Tá? Bom, então nós aqui temos a mesma regra. Nós continuamos abertos até haver a formalização do fechamento. Essa formalização do fechamento é uma medida que está em fase final de resolução. Tá? Outro item, provisão para pagamento voluntário e unilateral pelo BNDES a nosso fundo, gerido pela FAPES, de crédito de cerca de 5 bilhões antes de aprovar a reestruturação. Lembra que eu falei para vocês? A FAPES iria cobrir pagamentos de déficits, etc., que daria mais ou menos 5 bilhões de reais. Tá? Isto foi uma das coisas que o Tribunal de Contas vetou. Tá? Isto, no plano da Deloitte, não foi reconhecido. Na verdade, o plano da Deloitte dizia: o banco não deve nada. Zero. Não tem que falar em pagamento de um jeito ou de outro. E quando a gente sentou na mesa FAPES, nós chegamos à seguinte conclusão. A FAPES já entrou na justiça cobrando os 5 bilhões do banco. Isso está ainda numa fase muito preliminar e deve levar uns 20 anos até ter uma sentença transitada em julgado. Eu sou advogado e eu lhes digo, 20 anos é possível. É possível. O que significa que provavelmente a maioria de nós já não tem mais preocupação com isso. É triste dizer isso, mas é irrelevante, já que está na justiça, a gente ficar considerando isso, porque nós não vamos ver mesmo esse resultado. E nós precisamos de uma solução até dezembro. Em 2002 e 2004, 2008, 2009, 2010, o banco fez aportes unilaterais porque ele havia feito mudanças na política de pessoal, certo? Não houve nenhuma discussão ou querela, o banco fez os aportes. O Tribunal de Contas considerou que esses aportes foram errados, que ainda que fosse por um ato unilateral do banco, política de pessoal, hoje, porque na época eles não falaram nada, hoje é considerado como parte do negócio. Então, qualquer aporte teria que ser paritário, metade pelo sistema BNDES e metade por nós, participantes. Tá? Então, ele chegou para o banco e disse, peça de volta a metade do que você aportou em 2002, 2004 e em 2008, 2010. E aprovado em acordos salariais, né?
Foi Não nada. importa se estava aprovado, assinado. Um deles ia terminar no ano que vem. Já estava assim nos finalmente. Foi interrompido, obrigando a FAPES a entrar na justiça contra o banco por quebra contratual, tá? Exigindo a manutenção desse pagamento. Nós não temos soluções na justiça, a não ser uma resposta ruim, que foi um pedido de liminar, em que o banco fosse obrigado a continuar pagando, e a ministra Rosa Weber negou o nosso pedido de liminar. Significa que vai ter que ir para julgamento de mérito, vai outros 20 anos aí nessa história, tá? Como na época o banco e a FAPES e nós estávamos de acordo com o pagamento, a Rodarte não tratou disso, a Deloitte não tratou disso, e hoje nós não vamos tratar porque o problema é o mesmo. Nós não temos como esperar uma decisão transitada em julgado. O que a gente tenta é que a FAPES e o banco caminhem para uma mesa arbitral, tá? Uma conciliação, e cheguem a um ponto de comum acordo. Pode não ser tanto, mas pode ser a metade, pode ser um terço, pode ser 2/3, qualquer coisa, né? Porque lembra, se esperar isso aqui são 20 anos, a gente já foi embora mesmo. Se chegar num acordo, mesmo que não seja total, já nos diminui esse dinheiro que a gente está pagando aí, certo? Mas o banco foi proibido de fazer isso pela Advocacia Geral da União, tá? A Advocacia Geral da União considera que direitos de estatais como BNDES não podem ser passíveis de arbitragem. Outra questão, tá? A necessidade de concordância individual. Deixa eu só acabar o raciocínio. A necessidade de concordância individual para os optantes pela migração. Lembra que o plano ia continuar como estava e haveria, tem uma cadeira ainda, e haveria uma migração para um plano espelho. Como essa migração tinha que ser feita por escrito, haveria uma concordância individual de todos nós que quisessem migrar. Só que a nossa regra de gestão, de governança do nosso fundo é uma regra do tempo dos governos militares. É uma regra não muito democrática e não tem uma boa governança. Quem toma as decisões por nós é um colegiado que se chama Conselho Deliberativo, tá? Os ativos, o banco indica 3 conselheiros, os ativos indicam 2 conselheiros, nós aposentados indicamos 1 conselheiro, só que o pessoal do BNDES tem o voto de Minerva, o que na prática significa que isto aqui não é democracia. Tem um comitê a quem teoricamente não, juridicamente nós delegamos a nossa vontade e esse comitê pode tomar a decisão por nós. Neste caso que nós estamos falando aqui com vocês, ninguém vai chegar para vocês e perguntar: vocês querem essas regras que a gente está sugerindo aqui? Não, isso vai ser decidido dessa forma colegiada, pequena e de baixa governança que é hoje. Mas não é só o nosso plano, todos os nossos planos. Tem uma audiência agora em Brasília, no dia 27, onde a gente vai exatamente reclamar isso e pedir uma mudança na lei. A lei é muito ruim, tá? Para nós, para o nosso interesse. No caso do trabalho da Deloitte, tá? Não havia necessidade igual, embora houvesse uma migração individual, tá? Quando houvesse a hipótese que alguém quisesse migrar, lembra que eram 5 hipóteses. Quando alguém quisesse migrar de plano, seria obrigatória a concordância individual. Nos outros casos, cairia na situação de hoje, não precisaria de nenhuma concordância individual. Na mesa FAPES, a gente não tem muita saída, porque a menos que a gente conseguisse uma mudança na lei, a decisão é do Conselho Deliberativo,
que tem a prevalência dos patrocinadores. Tá? Note que eu não estou reclamando sobre o que aconteceu. O banco poderia ter tomado essa decisão e largado para lá. Eu acho que foi até uma prova de muita boa, uma prova inteligente, porque senão a gente ia entrar na justiça e ia judicializar mesmo o problema, aí o negócio ia ficar, né? Já que é para chutar os direitos da gente, a gente chuta o balde. Então, para evitar isso, sentaram-se com os representantes dos ativos, dos aposentados e assistidos, e a gente chegou a essa proposta que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá? Qual é o objetivo? O objetivo é nos comprometer com uma proposta. É claro que qualquer um individualmente vai ter direito de entrar na justiça contra isso. Tá? Mas pelo menos a gente agora entende a lógica, nós fomos consultados e a gente chegou a um ponto comum. Tá? O que significa? Que a APA, enquanto Associação dos Aposentados, nós não vamos patrocinar rações se for isso que está colocado aqui, porque nós somos parte da proposta. O que não impede as pessoas individualmente de se recusarem e criarem uma situação de confrontação judicial. Outra coisa, a criação de um plano CV para o BNDES. Na época da Rodarte, novos empregados e antigos teriam a chance de fazer essa migração. Tá? No caso da Deloitte, havia a criação de um plano CD para o BNDES. Novos empregados não entrariam, novos que eu estou falando é do ano que vem em diante, tá? Não entrariam no nosso plano, porque ele vai estar fechado, mas teriam direito a um novo plano, que seria aquele plano CD, lembra? Aquele que você não sabe quando vai ganhar, depende da remuneração que você tenha do capital. O que a gente está chegando aqui não está fechado, mas vai ser criado um novo plano dos futuros empregados. Se vai ser um CD ou um CV, que é uma mistura do BD e do CD, isso não está definido ainda, tá? E também nem se vai haver migração ou se as pessoas vão poder participar. Muitas pessoas preocupadas com a questão do plano de saúde dizem assim... Não era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar para a BNDES, é estatal. Para mim sempre foi comunista. Então, o interesse do Tribunal de Contas está tratando como estatal. E nós nunca fomos, que eu saiba, né? Pode ser que eu estou errada também. Eu acho que a senhora está errada, porque o BNDES era uma autarquia e hoje é uma empresa pública. Estatais são empresas públicas, sociedades de economia mista ou empresas que não foram criadas por lei, mas caíram sob controle do Estado. O BNDES é uma estatal federal. Tá? Na realidade, o BNDES só tem uma ação, que pertence ao Tesouro. Bom, o que isso aqui é importante? Algumas pessoas vêm me perguntando, isso é até bom eu aproveitar e falar aqui para saber se isso é viável ou não. Algumas pessoas estão dizendo o seguinte: eu sou mãe de uma criança que nasceu com um problema mental e essa criança hoje é um homem de 33 anos. Quando eu morrer, esse pensionista, porque é meu dependente, ele vai ter 60%. Tá? Porque eu não sou casada, mas o meu filho seria o meu pensionista enquanto viver. Isso não vai ser suficiente, porque ele tem um atendimento caríssimo, eu tenho que pagar um tratamento em casa, etc. A gente tem pensado que talvez uma solução seja, quando vier esse plano CD, essas pessoas poderem entrar nesse CD, já sabendo que vão precisar deixar um dinheiro além daquele que é concedido pelo nosso plano. Como se fizesse um seguro, tá? Só que com o recurso gerido pela FAPES, com o poder de barganha que ela tem, etc. Não sei se isso vai ser possível, não. Tem que ser estudado, tá?
Manutenção do plano BD e criação do BD espelho. Brasília disse, não quero criação de mais nenhum plano BD, isso vetou aquela negociação. No trabalho da Deloitte, também havia ideia da criação do BD espelho, e isso também foi vetado. Na fórmula atual, ficaria um único BD, o nosso, que nós temos hoje, tá? Já que a Previc vedou a criação de qualquer outro BD. Isso muda substancialmente a proposta de 2016 para a proposta que está sendo trazida agora. Porque lá haveria um sistema que você poderia ficar no plano que você está, se quisesse, ou migrar para um plano com redução de benefícios, mas com solvência. Tá? Hoje, nós não temos, porque Brasília vetou essa hipótese. Nós só temos um plano, o nosso, e se houver redução de benefícios para deixá-lo solvente, tem que ser neste plano que nós temos hoje. Tá? Imediato fechamento de novas adesões em troca do aporte unilateral dos patrocinadores e, lá em 2016, saldamento dos planos BD. A palavra saldar o plano é um termo técnico que quer dizer tira uma fotografia e do jeito que ele está, ele não avança mais. Ninguém põe mais um tostão, nem o BNDES, nem os participantes. O que tem, tem. O BNDES não tem mais nada a ver com isso e nós teríamos que gerir o patrimônio que nós tivéssemos nesse momento de saldamento. Tá? Essa ideia do saldamento não está na mesa. Isso foi perguntado claramente ao diretor do BNDES e ele disse que não. Tá? No plano da Deloitte havia ainda essa opção de saldamento. Hoje não há previsão de saldamento, só de fechamento, que já está em sua fase final. Isso foi uma coisa que nós havíamos, lá em 2016, havíamos deixado para fazer na reestruturação, que seriam encargos atuariais para cônjuges mais jovens. Lembra que eu falei, né? Especialmente os homens tendem a casar com mulheres mais novas. Isso é um problema individual de cada um. Mas vamos ser sinceros, há casos de pessoas que já estão separadas há muitos anos, que não têm mais vontade de ter um companheiro ou uma companheira, mas com a proximidade da morte, decidem se casar. Às vezes até para ajudar um filho, uma pessoa que precisa, preocupado com a família. Pode ser uma solução para a pessoa. Para o plano, isso é fraude. Tá? Ela acha uma solução para a vida dela e divide entre nós o custo dessa ajuda à família. Tá? Então, qual foi a ideia que a gente fez? Há um preço para você casar com uma pessoa mais jovem, tá? Não, casar, bem, mas casar com uma pessoa muito mais jovem, havia um negócio, a gente até, pelo amor de Deus, eu estou brincando, hein? Mas a gente chamava de swap de netas, tá? Eu e o Bruno, eu caso com a neta dele, ele casa com a minha neta, só pro forma, né? Mas a neta dele está coberta, que é uma garota ainda de 18 anos, até a morte. E a minha neta está coberta até a morte. Né? Muito inteligente, mas é horrível para nós que não estamos nessa... A pessoa que se separou, né? Ela ficou a esposa com um filho. Ele resolveu casar com outra pessoa. Essa ex-esposa com a criança, a criança continua como dependente, mas a ex-esposa também continua. Você está falando do plano de benefício ou plano de saúde? Isso que você está falando. Plano de benefício? Não, você só tem uma pensionista. Pode ter uma. Mas e no plano de saúde?
não é o que a gente vai falar aqui. Plano de saúde, eu não sei. Tem o cara tem duas famílias, Esse ônibus, pode ter duas. só tem uma, mas eu conheço o caso do BNDES que dividiu a antiga, Não, ele recebeu uma parte e a nova ele que é da recebeu FAP outra. está explicando. Eu conheço Só existe um cônjuge. Mas Se elas você podem tem dividir, duas, né? Eu já 3 fiz. ou 4 famílias, escolha uma delas, tá? Obrigado. Foi bom saber. Que bom! Eu conheci uma que recebeu uma parte. Tem que ter uma risada. Não, tá certo. Não. Está muito caro. Inclusive, a piada que a gente faz é a seguinte, um colega nosso que estava fazendo estudos conosco, assim, como assim? Eu não posso escolher, deixar assim para várias? Pô, acabaram com o meu charme. Bom, encargos atuariais para cônjuges mais jovens. E aqui, isso foi uma das coisas que a gente ia fazer na reestruturação. Brasília chegou e falou, tá? Isso você vai fazer como condição prévia à reestruturação. Para a gente vir a estudar, vocês solucionarem o problema estrutural de vocês já têm que colocar isso. Então, o Conselho Deliberativo da FAPES já incluiu essas normas, digamos assim, de cobrança de pedágio para cônjuges mais jovens. Isso já está em vigor, tá? Aí a pensão diminui, né? De acordo com a idade. Bom, substituição de tabela de fatores por tabela atuarial individual nas aposentadorias antecipadas. Quando o camarada aposenta antes do prazo, você teria uma forma de calcular que Brasília considerava que não era a correta, tá? Isso foi outro dos casos em que a Previc falou, não senhor, isso é condição prévia para a gente estudar a reestruturação. Você crie a condição menos favorável ao participante que tiver uma aposentadoria antecipada. O que não é nenhum absurdo, é somente mudar a forma de cálculo para um cálculo atuarial. Tem o atuário aqui da FAPES e eles sabem que a brincadeira nossa é que quando você tem 2 atuários, você tem 3 opiniões diferentes. É isso? Estou brincando, pelo amor de Deus. Alteração na fórmula de contribuição para o custeio do plano. Isso também, eu não vou perder muito tempo, porque isso também é outro item que a Previc já exigiu e já foi feita a mudança. Tá? Esse cálculo já foi alterado. Redução do limite de pensão por morte a conceder a 60% mais 10% por dependente, enquanto esse dependente for elegível, sendo esse número nunca superior a 100. Esta é a razão de vocês estarem aqui. Vocês estão aqui para ouvir isso. Vocês não serão afetados por esta mudança. Mas, a partir do momento em que a gente alterar o nosso regulamento do Plano Básico de Benefício, as futuras pensionistas só terão direito a 60%. Vamos raciocinar matematicamente? Isso gerou um valor, claro, que o fundo não vai pagar, que está sendo utilizado para sanar os nossos déficits, certo? Isto é talvez o maior valor que está em jogo, que a gente está falando aqui. Mas note bem, eu não estou dizendo que é só 60. Se você tiver 60 e tiver um dependente que possa ser considerado, né? Tem homens que se casam e têm filhos do novo casamento, então tem crianças ainda, você conta mais 10%, enquanto for elegível, né? Ou pessoas que têm uma insuficiência qualquer. No caso aqui, a proposta que veio para a mesa era de diminuir para 50% mais 10% por dependente. Isso, na mesa de negociação, foi alterado para voltar aos 60%. Nas reuniões que nós tivemos com os aposentados, esse valor de 60% foi muito questionado.
E eu não sei se tem uma explicação fácil por que 60%. É a média de mercado. É verdade, isso é verdade porque eu estive ultimamente na Caixa Econômica, na Petrobras, no Banco do Brasil, nos Correios, tá? E a maioria deles tem uma faixa até menor. Eu estava ontem em Furnas, deles é 45%, tá? Então a nossa tem uma razão atuarial, que eu não sei explicar porque eu não sei atuária, mas é uma razão, Mas já foi aprovado? Já. Não, aprovado? É. Não, isso está ainda... Está em negociação ainda. Está em negociação. Mas isso é o que vai ser proposto à aprovação. Tá? Então, na realidade, é até difícil para mim argumentar, porque teve o estudo da Rodarte, que apontou 60%, o da Deloitte, que apontou 50%, e esse novo estudo que foi feito pela própria FAPES, voltando aos 60%. Tá? Então, esse número não é um número mágico, mas é um número que tem defesa em relação à comparação com o mercado. Tá? Quem estava fora da curva éramos nós, com os 100%. Tá? Isso que vocês tiveram de ter 100% do benefício, ninguém tinha. Certo? Extinção do pecúlio de 2 salários de benefício em caso de morte do participante. Até hoje, enquanto isso não for alterado, quem morrer, a pessoa da família recebe 2 salários inteiros para o funeral e para as despesas de inventário, etc. Mesmo assistido? Hã? Mesmo assistido? Não. Não, só Quer dizer, não, o aposentado sim, o pensionista não, não é isso? Tá? Quer dizer, o ativo e o aposentado recebem o pecúlio por morte, pensionista não. Tá? Mas assistido eu recebia quando eu sou assim, o marido faleceu em 2002, eu tenho quase certeza que eu recebi 2 pecúlio. Não, se eu morrer hoje, Não é? se eu cair duro aqui, a minha mulher recebe 2 salários. Por enquanto, né? Não, mas aí você está falando. Eu estou falando que no futuro, no ano que vem, quando isso estiver aprovado, se for aprovado, se Brasília concordar, ela vai receber 11 mil reais. Tá? Isso também foi para a mesa de negociação. Mas porque, a expectativa só de um direito instantinho, que você falou. só um instantinho. Morreu? Não, expectativa de direito, eu não estou morto. Então minha mulher não tem direito, ela tem expectativa de direito. Né? Aliás, a gente não espalha isso muito não, porque quem quiser receber mais tem que matar a gente rápido. Até o final do ano tem que estar morto. Né? Note que na proposta original era extinção, não havia pagamento nenhum. Aí a gente começou a argumentar que não é só o funeral, você tem inventário, você tem que pagar imposto de transmissão. Todo mundo que já passou por um inventário sabe o custo que isso representa. Então a gente conseguiu na negociação dizer, tá bom, não são 2 salários inteiros, mas vamos fazer 2 tetos do INSS. 5 mil e pouco, mais ou menos. Uns 11 mil reais. Tá? Chega nem perto do ano que vem. Não. Pô, mas ajuda. É uma mesa de negociação. Não dá para ganhar todas, mas a gente conseguiu uma mudança melhor do que esse zero. Né? Eu lembro mais uma vez, isto, cada vez que a gente ganha alguma coisa, significa que todos nós estamos pagando para aquela pessoa que está recebendo aquele benefício. Não? Então você falou, é só o dinheiro? Não. Isso aqui também é um dinheiro que você vai... Você não. Os futuros pensionistas vão receber. Bom, isso é um problemaço. Isso é um problema que pode gerar outro déficit. Tá? Porque a previsão de taxa de juros de pagamento, quer dizer, o que a FAPES tem que ganhar para poder manter os direitos é
incompatível com uma economia saudável. É um ponto muito elevado em relação a retorno. Então, em algum momento, nós vamos ter que reduzir isso, porque a maior parte dos planos estão reduzindo. Mas isso não está na mesa, que eu saiba, mas é um problema. Né? Está em quanto é? 5,72. Tá? Quem é que tem uma aplicação aqui que paga 5,72? Acima da inflação. A inflação agora está 2, 2,5, 3. Né? Quer dizer, 5,72, vamos arredondar 6 com 3, 9. 9%. Só agiota. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode pedir que o nosso plano de pensão seja um plano que faça aplicações arriscadas, porque não é o papel de um plano, de um gestor de plano de fundo de pensão fazer gestão arriscada. E 9% é gestão arriscada. Em algum momento a gente vai ter que reduzir isso, tá? Por que que isso está assim? Porque lá atrás, em 1970, o país era outro, a economia era outra, a inflação era outra, né? Então, 5,70 era fichinha, era poupança, né? Aplicação péssima, era menor. Hoje, o mundo mudou e isso não dá para manter. Isto ainda é um problema. E a gente ainda vai ter que lidar com isso. Cada ponto percentual, cada 25 pontos base que você reduza, você está onerando em 300 milhões de plano. Certo? Então tem mais um buraco aqui que vai aparecer no futuro. Isso foi desconsiderado e na mesa de negociações foi desconsiderado. Tá? Isso é um problema que ainda está pendente de solução. Ou seja, você espera uma outra reunião ano que vem. Não, a nossa ideia é a seguinte: enquanto a economia tiver essa maluquice, a maluquice é boa, porque ela não nos obriga a mexer. Porque como o país está muito arriscado, as taxas de juros são elevadas. Mas se tudo correr bem e esse país virar um país normal, com uma inflação pequenininha, etc e tal, aí a gente vai ter que sentar e conversar. Tá? Mas se ele tiver um país normal, também provavelmente a bolsa vai estar funcionando, a gente vai ter ganhos, vai ter superávit, e aí a gente usa o superávit para reduzir isso. Você quer ver uma coisa interessante? A FAPES é mal administrada, então a FAPES é muito bem administrada. Tanto que várias das coisas que nós temos hoje foram pagas com superávit. A FAPES não dá lucro, você sabe, né? Não existe lucro para a FAPES. A FAPES recebe uma taxa de administração do nosso dinheiro. Aliás, é engraçado que às vezes o pessoal confunde a FAPES com o fundo de pensão, né? A FAPES é uma coisa, é uma gestora. O que nos interessa não é a FAPES, é o fundo de pensão que ela administra, que é o nosso dinheiro. Né? Mas, por exemplo, já houve superávit que pagaram a alteração da tábua de vida. A nossa tábua de vida, lembra que o país era de 70, a gente morria mais cedo, hoje a gente tem uma tábua de vida de Japão, mais ou menos. Não chega a Não chega. Tô brincando, né? Mas é uma tábua mais parecida com o que a gente tem aí, né? 78. Nós que estamos aqui não temos a expectativa de vida do pessoal que trabalha na roça no interior do Brasil, né? Tem que ser de acordo com a nossa realidade. Alterações na família padrão, que nós já conversamos, que foi desconsiderado no equacionamento da Deloitte, e esse déficit foi reconhecido. Muita atenção, porque agora vai chegar uma coisa muito importante para nós. E o timing dessa história toda que a gente está contando aqui. Tinha que fazer isso agora? Talvez não. Talvez a gente pudesse empurrar com a barriga esses 600 milhões mais para frente. Só que esta administração do BNDES, que fica até o final do ano, aceitou pagar a metade dessa conta. Então, em vez de pagarmos nós 600 milhões,
nós vamos pagar 300 milhões. E o BNDES vai entrar com 300 milhões. No ano que vem, eu não sei quem vai estar aqui, né? Essa é uma aposta, porque aí pode ser que venha alguém que faça melhor ainda. Eu acho que não vale a pena correr esse risco. Porque do jeito que Brasília vem, a chance maior é que piore e não melhore. Então, tem uma coisa muito importante. Por que vocês vão pagar 7,7? Porque se a gente fizer isso agora, 7,7 é a redução que vocês têm. Mas a FAPES vai dar para vocês um empréstimo para pagar em 25 anos. Certo? Anos. São duas coisas diferentes. O plano de saúde, quando eu morrer, a minha mulher tem direito por 25 meses. O empréstimo da FAPES é por 25 anos. Tá? Mas aí você vai reduzir 7,7% do salário bruto que a gente recebe a partir de 2019, que eu estou entendendo aqui, a partir de 2019, né? Por 25 anos, quer dizer, vocês não vão mexer mais nisso durante 25 anos? Neste déficit. Porque você já está pagando o déficit. Mas eu já não pode ser desde 2015. Mas aquele foi para zerar em 2016. Mas não zerou. Zerou. Só que apareceu um novo. Vai aparecer outro Como que que começou vocês ano chegaram passado. a 7,7%? De que maneira? Porque Como é que chama? Tem uma forma. Olha só, eu sou muito leiga em matemática, tá? Então não adianta chegar com fórmula. Não, eu vou explicar de uma forma não matemática. Uma forma não matemática. Existem, o banco paga a metade desse déficit. Ponto. Tá? Ótimo. Nós, que somos participantes, somos divididos em dois subgrupos. Os ativos e os assistidos. Assistidos envolvem aposentados e pensionistas. Tá? Como os ativos ainda estão constituindo a reserva deles, eles têm menos dinheiro no nosso fundo do que nós, que já pagamos a vida inteira. Então, a fórmula que se chegou é 60-40. Os ativos pagam 40 e nós, assistidos, pagamos 60. Aí é matemática. Fazer a conta e ver quanto é que cada um tem que pagar. não tem sentido. Eles ganham participação de lucros, eles ganham gratificação, eles têm plano de saúde. Eu vou voltar ao que eu já falei. Eu vou voltar ao que eu já falei. Eu tenho uma funcionária em casa, quer dizer, eu vou cobrar dela mais do que eu como a dona. Eu vou voltar ao que eu falei antes. A gente tem que pensar de uma forma cartesiana. Eu não estou dizendo que é justo ou injusto. Eu estou dizendo que o nosso fundo é dividido entre os participantes. E nós temos uma reserva matemática maior do que a deles. Porque você vai dizer assim, mas eles têm participação do lucro. E se perderem? E se ficarem 10 anos sem ter reajuste? Aí a gente vai pagar? Nós também não temos reajuste. Isso não sei, porque aqui tem uma proposta sobre isso pra gente ver. Entendeu? Bom, E o plano de saúde que eles têm, eu pago lá fora. Mas eu falei no início que eu tenho dois assuntos para falar com você. Primeiro eu vou falar sobre o plano de benefício, depois eu vou falar sobre o plano de saúde. A gente também tem uma proposta sobre isso, mas não é disso que nós estamos falando. Eu sei que plano de saúde é caro, eu pago um plano de saúde para minha mulher e eu nem morri ainda, porque ela vai ter idade e eu não quero que ela seja uma senhora idosa que tenha doenças pré-existentes que não tenha plano de saúde. Então ela já tem. Mas calma. Vamos falar em plano de saúde quando eu acabar isso aqui? Desculpa eu estar te interrompendo, mas eu sou meio leiga e eu estou aqui meio em lugar da minha mãe, que a minha mãe não pôde vir, e eu estou aqui para representar ela e a minha família de uma forma geral. Eu olho toda vez que eu recebo o extrato da pensão dela,
não tem benefício nenhum, pelo contrário, só tem desconto. É muito desconto. Imposto de renda absurdo e ainda paga imposto de renda que você vai declarar. É um absurdo. Agora, que benefícios são esses que você está falando que eles têm? Porque eu não vejo do extrato benefício. Não existe nenhum. Primeiro, O benefício seria a pensão, é o isso que você benefício está falando? é a pensão, o benefício é o pecúlio por morte, tá? Mas não tem no extrato benefício. Não, ela não. Mas, Então não mas tem a- benefício. não, você está dizendo. Não, sua mãe não, mas ela já teve. Ela já teve. Então ela já teve. Então, quais são os benefícios? É a pensão, pecúlio por morte. Pensão, pecúlio por morte é mais algum benefício? Não é nada. Não é nada. Então, além de tudo que eu desconto, Ah, ainda não, vou não, descontar não. mais Guarda 7,7%. guarda isso, porque eu vou precisar dessa sua informação daqui a 2 minutos, tá? Então vamos lá. E não é a seu favor, hein? Pois é, pior é isso. Bom, então nós temos aqui um timing que pode ser, não sei, é uma aposta que ele está fazendo. Eu prefiro apostar que essa administração paga metade do que correr o risco da próxima dizer eu não pago função. Aí Que pode? acabou. Mas a Pode, outra já pode. foi quitada, de 2015, conseguiram. Quitou. Essa vai levar 25 anos para quitar. Mas lembra que sempre, na hipótese desse país voltar a ser um país normal, não. a Vamos FAPES pensar vai na ter. hipótese, não. Não, mas deixa eu Vamos falar no Gente, atual, gente, porque eu preciso dar essa informação. Se houver superávit no futuro, a primeira função desse superávit vai ser quitar o déficit. Esse que vocês estão pagando. Tá? Se nós voltarmos a ter superávit, a primeira utilização desse superávit vai ser acabar com esse pagamento que a gente tem hoje. Tá? E a data que era paga de 2 vezes, né? Aí cortou o 25, passou para frente. O que houve? Houve que mudou a lei. Tá? A Isso lei eu não brasileira entendi. agora exige, ela não permite mais, se você tiver uma empregada, tiver o social, também, mas se você tem agora a nova legislação trabalhista, ela não permite mais aquilo que nós fazíamos antes. Então, para haver a diferença, tem no dia 5 e no dia 15. Não, é porque Quinto eles dia contam a útil. partir do quinto dia útil do mês. Isso. Quinto dia útil do mês. Se o mês começar, se o mês terminar dia 31 e dia 1º for numa quarta, você só vai receber na segunda. Quer dizer, conta como quinto. Na segunda não, você vai receber primeiro, sábado segundo é e dia 3. Sábado conta como dia útil. Domingo não, aí na segunda eu tenho. Mas vamos voltar para cá? Porque a sua pergunta sobre data de pagamento, a gente não pode fazer nada. Mudou a lei. Eu tive que falar para as pessoas que eu pagava dia 6 para pagar dia 7. Mas todo mundo fez, né? Todo mundo. Vamos lá. Bom, então ficou claro para vocês que a gente está fazendo uma aposta? Tá? Tá. Contribuição de provisão para devedores do idoso. Isto é. Gravando. Isto é maldade do TCU. Porque o TCU simplesmente proibiu coisas que já eram direito adquirido, etc. Obrigou a gente a entrar na justiça, a FAPES teve que entrar na justiça contra o banco, tá? Ou seja, aquele pagamento que o banco fazia todo mês, não faz mais. Contabilmente, se um devedor não paga, eu tenho que fazer previsão para devedores duvidosos. Portanto, temos mais um déficit, que explica por que a gente está pagando, vai pagar esse 7,7. Parte desse déficit era todo aquele dinheiro que a gente recebia dos aportes do banco, que não está recebendo mais. Tá? Só que isso aqui é barato, isso aqui dá uns 200 milhões. Tá? Seria 100 milhões para cada um. Não, no nível que ele está falando aqui, é barato. Mas é um déficit. 400, desculpa, não é 200, é 400. Tá? Não é barato não, tem vantagem. Não é barato, não é barato. Tá? O trabalho da Deloitte desconsiderou isso e nós estamos fazendo o que a gente já explicou aqui.
nós estamos reconhecendo a família, reconhecendo a dívida para provedor, perdão, a provisão para devedores duvidosos. Isso dá um déficit e a gente está tentando equacioná-lo de uma vez, tá? Sendo que esse aqui a gente não tem nada a fazer, porque isso aí, a menos que o Tribunal de Contas mude a orientação, é um fato da vida. Falta... Esse reconhecimento para devedores duvidosos, mais especificamente seria aquele... Lembra que o BNDES em 2002, em 2004, 2008, em 2009, 2010, ele fez aportes por mudanças do plano de cargos e salários, tá? Aquelas mudanças, o banco disse assim: eu fiz unilateralmente, eu pago unilateralmente. O Tribunal de Contas disse: dane-se se você decidiu ou não decidiu. É déficit, tem que ser paritário. Então você, banco, receba de volta da FAPES 50% do que você pagou e pare imediatamente o pagamento. Esse parar o pagamento criou a necessidade de uma provisão para devedores duvidosos. O nosso devedor duvidoso é o BNDES. Olha só, né? Quando é que a gente ia imaginar uma coisa dessa? Então, a grande questão aqui é nós assumirmos essa posição de zerar todo o déficit. Porque, veja bem, não precisava zerar todo o déficit. A gente podia zerar uma parcela menor. Por que nós estamos optando para zerar todo? Isso dá 2 bilhões e 300. Tá? Porque o banco vai pagar 1 bilhão e 150. Se a gente deixar para o ano que vem, eu não sei o que vem aí. Mas aí depois o tribunal vai chegar e vai cancelar. Não. Isso aqui é da lei. Isso é déficit. Aqui não tem tribunal que possa fazer nada a respeito. Tá? Tem outra coisa. Tem várias coisas que estão sendo propostas que não estão aqui porque não são reconhecidas para pagamento de déficit. Tá? Isso são outros problemas que vão ser, que tem a ver com os ativos, tá? Depois que a gente zerar o déficit, a gente vai mexer de novo no plano só quanto aos ativos, tá? Coisas que não podem ser usadas para zerar o déficit, que seria aumento do prazo de contribuição, que hoje é de 15 anos, vai passar para 25. Aumento da idade, que hoje é 55, vai passar para 60. Tá? Terceiro, desvinculação do INSS. Por isso que ele está falando que isso é importante. Note que isso tudo já é um outro passo no ano que vem. Tá? O que é desvinculação do INSS? Nós que trabalhamos no BNDES fomos treinados a raciocinar com risco. E quando a FAPES paga uma complementação sobre o que você recebe do INSS, o que o INSS decide que vai pagar é um risco. Nós já sabemos que houve uma época que era o teto de 20 salários e caiu para 10. Essa queda de 20 para 10, quem paga somos nós, né? É o nosso fundo que paga. Pode haver num próximo governo um outro recuo populista desse tipo. Pode haver outra mudança. Então, a ideia que está sendo colocada lá na frente para o ano que vem é estabelecer um piso, vamos supor, o teto do INSS. Então, não importa se você vai receber 5.200 ou 3.400 ou 1.800, a FAP só complementa a partir dos 5.200, tá? Ou seja, nós desvincularíamos a ideia de que é uma complementação da nossa aposentadoria. Isso, vocês não precisam se preocupar, isso não vai afetar vocês, isso é um custo que os ativos vão arcar, porque isso traz vantagens para eles. Mas também são valores em dinheiro que vão ser aportados no banco, tá? Para o ano que vem, para 2019, o Conselho Deliberativo da FAPES já reconheceu um déficit de 200 milhões. Tá? Isso
não há o que fazer. É a história das provisões, etc. Isso já está definido que haverá um outro PED no ano que vem. Isso, só que ele podia ser de 100 milhões. Nós vamos fazer de 1 bilhão 150. Por quê? Porque aqui o banco só paga 100. Lá ele paga 1 bilhão 150. Lá é 2 bilhões e 300. Né? Os assistidos entram com cerca de 8%. Assistidos quer dizer aposentados e pensionistas. Só que os aposentados têm direitos a reduzir. Exatamente o que você me falou. Você não tem mais benefício nenhum. Então a única forma de vocês, pensionistas, entrarem é pagando. Por isso, vocês vão pagar 7,7. Tá? Como os aposentados ainda têm o direito das pensionistas, pecúlio por morte, eles vão pagar, na realidade, $1,3, tá? Eu, Luiz Borges, além de pagar os 5%, além de pagar os 3% do PED que eu já estou pagando de 2015, vou pagar mais 1,3%. Os 6,4% é a pensão da minha mulher, é o pecúlio por morte, são os direitos que eu estou abrindo mão. Certo? E o outro item? Isso é que eu vou mostrar. Vocês, pensionistas, como a colega falou muito bem, não tem mais benefícios. Então, a única coisa que pode fazer é pagar os 7,7. Tá? Déficit que a gente já paga de 2015. Continua. Não. Então vai ser aquele e Mais mais ele e mais todos os outros que aparecerem. Tá, então além de tudo que aparece no extrato, vai aparecer alguma coisa dizendo que eu estou pagando 7,7% no extrato, não é isso? contribuição de déficit. Deve ser alguma coisa assim. Agora, quando você começou a reunião, você falou que a gente teria o direito de optar. Optar o quê? Isso eu não entendi. Sim, eu vou explicar. É porque eu tinha dito assim, eu comecei assim, lá em 2016, o banco tinha criado uma possibilidade de opção. Lá, em que haveria o plano atual, que não teria nenhum pagamento, mas estaria quebrado. Ia correr o risco do que ia acontecer. Ou você iria optar por um plano igual a esse, tá? Sem déficit, porque o banco na época estava disposto a botar o dinheiro na frente, os 5 bilhões, e você iria optar entre correr o risco do plano quebrar ou ficar com um plano saudável com redução de benefícios. Todos os dois saudáveis, quer dizer, o banco não participaria mais deles. Esta opção foi barrada por Brasília. Tá, aí você falou assim, é o BD, Sim. é o BD, e aí a gente pode... é muita coisa nova aí na minha cabeça. O que eu quero dizer é o seguinte, o nosso plano é um BD. O que é BD? BD é um plano de benefício definido. Tá. Quer dizer que quando eu aposento, eu já sei quanto eu vou ganhar. Tá? O fundo tem que me pagar tanto corrigido. Isso. Num CD, que é contribuição definida, eu sei quanto eu vou pagar, mas não quanto eu vou receber. Tá, e hoje, aí você falou assim, não, quem quiser pode entrar na justiça, fica a cargo de vocês, não sei o quê. Eu não estou entendendo. Entrar na justiça para questionar esses 7,7%? Não. Entrar na justiça para questionar tudo. Eu não quero que o plano seja alterado. Eu não reconheço não, mas aí a decisão. Se isso não acontecer, a gente vai acabar o plano vai falir. Só isso. Por isso. Se não fizer isso, o plano falha. E a gente vai acabar de pagar de receber pensão. Por isso é que eles estão negociando conosco. Sim, com certeza. Tá?
Porque se eles deixassem entrar todos em juízo, ia ter um problema. Então, a gente calcula que dos... Quantos tem no plano? Ativos, assistivos, especialistas. Das 5 mil vidas que estão nesse plano, a gente calcula que, se tanto, haverá 300 ações judiciais. Aí não quebra o próprio. Eu acredito, até porque eu acho que é coerente de vocês estão falando, pelo menos dentro do meu raciocínio, da minha inteligência mínima com relação a isso, é voltado para a matemática, eu concordo com o que você está falando. A única coisa que realmente preocupa, porque a gente já paga INSS, a gente já paga tanta coisa. A gente tem tanto desconto no contra-cheque, na pensão que a gente recebe, é injusto, que acaba ficando em cima do bruto. É muita coisa. É muita coisa, porque acaba sendo uma parcela absurda. E o pior de tudo, lembra... você vem, vai surgir outro percentual e a gente tem que pagar. Não sei. Então hoje a inflação está alta. Agora, lembrem do seguinte, nós temos um dos melhores planos deste país. Se vocês acham que a nossa situação está difícil, vocês precisam ver a postagem. Não, a gente não pode pensar em relação aos outros. Acho que a gente tem que ver dentro da nossa realidade. Você, como aposentado, você sabe, você também vive com a pensão daqui do que você recebe. Não vamos enxergar em volta, Não, mas em volta a gente não pode pensar. Eu quero dizer que ainda há situações piores. Sim, com certeza. Mas aí deixa eu explicar. Um outro lado. 25% de vocês, pensionistas, 1/4 vivem do bolso para a boca. Não tem nenhuma reserva. Certo? E ainda vão pagar 7,7%. Eu não tenho, né? Agora, daqui um pouco surja mais percentual. Agora, o problema é o seguinte: isto é um fundo de pensão. Isto é um dinheiro que nós juntamos e está aqui. Estamos administrando. A opção a isso é muito pior. Eu sei, pois é, por isso que eu estou dizendo. Eu concordo com Vai pagar mais. Não, eu não estou dizendo. Aí entra a matemática. Aí é uma Aí conta. não tem, aí é lógica, a matemática e não tem como diminuir. Agora, o grande questionamento aqui é o seguinte: se ano que vem aparecer um outro déficit, se a gente tiver que pagar mais, vai ficar mais pesado. Você está entendendo? É lógico, aí vai entrar aquela famosa frase: em outubro tá aí, vamos votar direito, vamos eleger. Só que a gente não está mais nessa época de votar direito, a gente já sabe o que vai fazer. É que cada vez mais a inflação aumenta. A inflação não está 5%. A inflação, você sabe que está muito mais. Se você faz compras na sua casa, você sabe. Então, é um dinheiro que vai afetar o bolso de todo mundo. Agora, é uma coisa que a gente vai ter que dar. Não vai ser imposto, porque quem quiser recorre na justiça. Com certeza. Não, eu acho que deixou bem claro. Olha a minha posição. Eu sei que você não cuidava com isso. Eu sou vice-presidente da associação de vocês. Eu sei. E eu tenho que trazer essa notícia. Infelizmente. Tá? O que eu posso dizer é que a gente fez o possível para não ser maior do que isso. Mas tem mais. Tem coisas que eu preciso apontar para vocês. Porque tem um pessoal... Não, mas não é para vocês não. Tem um pessoal que vai ter que abrir mão de mais direitos do que vocês, que são os ativos. Tá? Note bem, eles não vão pagar, mas eles vão perder mais direitos do que nós. Por isso, eles só vão pagar 0,1%. Mas eles estão pagando muito pouco. Não, eles estão vendendo direitos muito maiores do que os nossos. Porque nós, como você falou, já recebemos a maior parte. Eles estão abrindo mão daquilo que eles um dia iriam receber e não vão receber mais. Porque nós já adquirimos eles. E eles não. Certo? E isso era zero. A gente teve que discutir muito com os ativos para eles pagarem pelo menos uma coisa simbólica, né?
Esse deve ser 2 bilhões e 300. Esse ponto 7 aí, 7,7 vai cobrir a metade disso em 25 anos. Isso. E a outra metade o BNDES vai aportar. Isso. Agora, 1 bilhão e o que 150. causou isso? Isso que eu expliquei aqui. Família padrão, o mundo ter mudado. Ou seja, o total do recolhimento não está cobrindo. Não, roubo não houve, Aposto que o banco viu? Isso a gente deixou de acompanhou fazer com no cuidado. tribunal. Roubaram em Brasília, mas aqui na FAPES não. Não, quer dizer, ou seja, está se pagando os aposentados, o que está sendo recolhido não cobra. Não. Se você fizer a conta, não cobra. Por isso é que a gente está. Por isso tem aí. E aposto que o banco deixou de fazer colocar bilhões dos outros A declaração de imposto de renda. Eu sei que isso não é nenhuma certeza, mas durante toda a história de vida da FAPES, a FAPES teve superávit. Ela não vem dando superávit porque quebraram a economia do país. Aí sim, roubaram mesmo. Tá? O problema não é da FAPES. Se a economia se reequilibra e o país volta a crescer a uns 2, não precisa muita coisa não, 2,5% ao ano, a gente tem superávit. Atenção, eu agora vou abrir para as perguntas e depois eu ainda quero falar em plano de saúde, hein? Vai cobrir essa metade. Ou seja, vão reduzir a pensão não vai receber. A sua parte. Não, só em 2017. Pode ser que não tenha mais. Japonês, 2019, Vai pagando mais do que vai recolhendo. O que ele está falando é uma coisa muito importante. Nós precisamos nos precaver. Sim, Porque isto é a situação para a gente será hoje, final deste ano. Se a economia continuar com problemas, etc., pode ter outro déficit. Isso vai ser a partir de 2017? Isso provavelmente vai ser aplicado a partir de março do ano que vem. Não é março? Por favor. Março do ano que vem que começa a pagar o outro pé. Decisão em Brasília ou não? Não, porque lembra que a gente ainda está discutindo com vocês. Eu estou conversando com as pessoas, a resposta dos ativos e dos aposentados foi igual a de vocês, ficaram chocados, irritados, mas... Olha, por que não se pode? Mas uma coisa está certa, Sim. o BNDES já decidiu fazer dessa forma. Ou seja, a menos que Brasília não aceite, o que eu não acho muito possível, eu acho que a gente consegue, tá? Aí contem que a partir de provavelmente março do ano que vem, virá esse desconto para vocês. Só pela ordem. Pela ordem. Imposto de renda. Por que não pode esse déficit? Afinal de contas, nós estamos pagando. Quem quiser reclamar, eu estou reclamando contra a Receita de Secretaria. Pois é, eu também. Vá na FAPES, na APA, converse com a doutora Marta Rocha, ela está juntando os documentos e entre na justiça. Só um aviso, se você entrar na justiça, a Receita vai botar você na malha fina. Então, se tiver qualquer trambique ou qualquer problema, não entre. Não, eu tenho que falar, gente. Tá? Não, eu estou entrando, eu estou tranquilo que eu não tenho problema nenhum. Então, estamos no Mas você está entrando porque você, além de descontar na pensão, eu ainda paga no imposto de renda, é isso? A Receita considera que esse plano de funcionamento não é contribuição ordinária, portanto não é dedutível do imposto de renda. São coisas absurdas. É um absurdo. Gente, mais alguma pergunta? Que eu ainda quero falar em plano de saúde, né? Plano de saúde. Não, o plano de saúde paga para nós.
Calma. Eu sugiro que vocês escutem. Tá? O plano de saúde do BNDES, que vocês provavelmente não têm mais direito, ele é um plano muito bem gerido pela FAPES. O que é que está acontecendo? Como em tudo, Brasília está considerando que o nosso plano é um risco de gasto, papapá, querem acabar com o nosso plano. Tá? Então nós estamos negociando, eu estive em Brasília, vou estar de novo no Congresso, vamos juntar com o Banco do Brasil, porque a gente para eles é fichinha, nós somos 5.000 pessoas, a gente tem que juntar com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Vale, Furnas, as estatais federais são 5 milhões de pessoas. No ano de eleição, a nossa fala tem chance. Bom, o que é que nós estamos falando que pode ter interesse para vocês? Nós estamos defendendo, junto à FAPES, não quer dizer que a FAPES concorde com o que vai fazer assim, a criação de uma espécie de plano de saúde espelho. Eu pagaria pagar o plano de saúde. Pago. Mas aí vai ser abaixo do preço de mercado, porque a FAPES não tem interesse de lucro. A FAPES é o que a gente chama de autogestor. Então, o que eu sugiro que vocês fiquem atentos é que nós vamos sinalizar para vocês. Estamos tentando criar um plano de saúde oneroso, mas tão bom quanto o que é oferecido para os ativos. Tá? Isso vale não só para vocês, mas é para dois tipos de pessoas em especial. Calma, deixa eu explicar. Lembra que para um plano de saúde oneroso, eu preciso de muita gente, tá? E você ter sincero, não são vocês que vão ajudar, não, vão ser os filhos, Não, nego. tá? Porque se entrarem vocês e os filhos de vocês e os netos, aí eu tenho uma chance muito boa de construir esse plano, porque aí eu vou ter uma idade de gente pagando e não usufruindo totalmente, como a gente acaba usando o serviço médico, que vai viabilizar esse tipo de coisa, tá? Agora, eu volto a dizer, isso está sendo construído na mesa de negociações. Amanhã, dia 13, sexta-feira 13, nós vamos abrir a mesa de plano de assistência e saúde com o BNDES. Assim como com o BNDES nós chegamos a uma solução negociada, o BNDES está, junto com a FAPES, sinalizando que está disposto a conversar sobre essa hipótese que a gente está falando. Tá? Agora, volto a dizer, a gente levou 1 ano negociando isso aqui. Talvez daqui a 1 ano eu tenha uma resposta boa quanto ao plano de saúde. Não é fácil, não é promessa garantida, mas a gente vai fazer o melhor da gente para que isso aconteça. Quando meu pai faleceu e passou o plano, a pensão para minha mãe, teve que mudar o plano de saúde. Ela migrou do plano de saúde da FAPES e foi para o PAMI. Isso. Não é isso? Não tem nada a ver com vocês. É igual uma Unimed da vida. Foi uma indicação que já tinha uma tradição de situações semelhantes. Mas foi descontinuado, né? Não, a minha mãe Está numa situação Deixa eu explicar, o PAMI está em dificuldades. Gente, peraí. Vamos fazer uma coisa? Vamos ter foco?
Vocês entenderam o que eu queria colocar aqui. Quanto ao plano de saúde, eu ainda não tenho nada concreto. Amanhã nós estamos abrindo a mesa de negociações. Mas é obrigação minha e do Antônio Miguel chegar para vocês e contar isso e o que a gente ainda está negociando. Eu queria passar a palavra para o Antônio Miguel para ele falar com vocês. Pessoal, só para complementar esse assunto aqui de plano de saúde, para ficar mais claro, existe uma resolução, que é essa resolução que está atingindo todas as empresas estatais que têm o plano de saúde. Não é uma coisa do BNDES, não é uma coisa específica, é Brasil. Há um movimento, inclusive, no Congresso Nacional, no sentido de revogar essa resolução, ou seja, voltar ao status original e se pensar uma solução mais humanizada. Mas hoje, o que a gente tem é a resolução. Essa resolução, ela, na verdade, representa uma modificação em até 48 meses e as ações têm que ser tomadas envolvendo o patrocinador, que é o BNDES, e a nossa operadora de saúde, que é a FAPES, que é a autogestora, nos próximos 18 meses. Então não é um assunto que a gente... Amanhã vai começar um movimento ao público que o BOS está encabeçando, pela APA, pela Unidas Prev, tá? No sentido de ter uma visão geral. O que a gente entende que seria o melhor para todos nós, quem está na ativa, quem é aposentado, e aí depois pegar quem não é aposentado, quem é pensionista, que não tem direito, ou os seus dependentes, seria ter um modelo de autogestão, mas pilotado pela própria FAPES, tá certo? No sentido de um preço a ser cobrado muito baixo, porque a FAPES, o plano de saúde da FAPES, tem uma inflação de saúde diferente do que é praticado no mercado. Essa inflação de saúde, com a qualidade da prestação que a FAPES presta, que a gente talvez tenha o melhor plano de saúde do planeta, a verdade é essa, tá? Agora, uma coisa que eu vou falar aqui, que vocês todas já sabem, que vocês têm isso na pele, mas é importante falar também para aquelas que serão as próximas viúvas, que a gente sempre fala em viúva, a gente não fala em viúva, que homem morre, mulher não morre, né? Então, o que acontece? Esse plano de saúde de 25 meses, na verdade, isso foi conseguido na época do Geraldo Bosch, tá? Numa outra época, numa outra situação, porque isso, na verdade, é despesa do banco. O plano de saúde, quando a gente entra e faz concurso para o banco, é alguma coisa que não é dito, olha, você tem um benefício do plano de saúde. Isso é uma coisa mais ou menos não muito clara. E as pessoas só percebem que tem uma coisa maravilhosa na mão depois que entra no BNDES. Então, o Geraldo tentou por muito tempo, na época dele, eu falo Geraldo que ele está até aqui presente, tentar fazer, o PAMIS foi uma alternativa, tá? Mas a gente sabe que essas operadoras de saúde, o modelo em si é um modelo falido, atuarialmente falido, tá? E você tem, as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, as doenças são pré-existentes, elas são crônicas, os exames são caros e acaba ficando inviável. Para a gente poder, a gente hoje, com o plano de saúde, somos 11 mil vidas. A resolução diz que tem que ter 20 mil vidas. A gente tem uma outra situação muito ruim. Nós não pagamos nada pelo plano de saúde. Os outros pagam. Então você tem uma série de coisas que são, digamos, negativas se a gente olhar a nossa situação. Vocês pagam, vocês pagam, vocês pagam. Não, não é isso, mas até você fazer, todo mundo vai pagar. Isso aí, mas hoje ninguém paga. Hoje ninguém paga. Você não tem o quantitativo, que é um absurdo, 20 mil milhas, a média na faixa de 10 mil por operadora. Todo mundo vai ter que pagar. Mas a gente vai ter feito isso antes. Porque toda empresa... Para nós termos um bom plano de saúde, todos vamos ter que pagar. Aí vai complicar. Aí vai complicar. Porque o pessoal é mais velho, vai ficar bem mais caro. Deixa eu só falar uma última coisa para vocês.
É muito importante que vocês, pensionistas, estejam bem informados, porque a gente se preocupa muito com os ativos, com os aposentados, mas essa exposição, se eu tivesse cheio de aposentado, eu não ia conseguir responder as perguntas de vocês. Então, esse evento foi dirigido a vocês. Eu e o Antônio Miguel nos comprometemos a, num próximo momento, fazer outro evento desse tipo para esclarecer vocês, porque vocês são tão sócios da APA quanto os aposentados, e vocês merecem um tratamento diferenciado. Vocês têm que ter o telefone da APA, liguem para mim, liguem para o Antônio Miguel, liguem para a advogada, qualquer coisa que vocês quiserem. Nós, não é favor, é obrigação nossa atender vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Quinta-feira que vem vai ser os 31 anos da APA, a festa lá no clube do BNDES à noite. Se vocês quiserem, vamos lá para dar um nome, ligar, para comparecer, tá? Quinta-feira que vem vai ser o Anos Dourados. É lá no clube da F, lá na Barra. 7 à meia-noite tem exposição, saindo aqui do BNDES, tem Coca-Cola. É só ir Falar a nossa galeria. Eu não vou saber responder os perguntas. Entra lá e Mas eu acho que cai bastante. Não é o mínimo, pode ser para restaurar. Não, exato. Infelizmente, nem todas as notícias eram boas, mas tinha que ser. Vai fazer um ano, eu não pude entrar, eu não pude passar a pagar a fatura, porque me disseram que estava enviada. Não, mas peraí, tem uma coisa que a ANS Isso. Tá bom? Muito bom, boa tarde. Não, eu achei que foi legal vocês estarem aqui para dar. A gente está à disposição de você. Foi muito bem. Vocês já receberam uma cópia. Você